Bom dia, Golfercom. Bom dia, Golfercom. Isso, energia. É a última palestra antes do almoço. O que isso quer dizer? Vocês vão querer ir embora. A minha missão, mais do que falar sobre generics, vai ser vocês ficarem aqui. Vamos lá, generics, escrito em inglês, para eu não ter que escolher o gênero. Eu quero respeitar o máximo possível, não respeitando quem fala inglês. Infelizmente, eu tive que escolher um grupo. Quem sou eu? Apesar de vocês verem na programação, meu nome é Alex, eu sou o líder supremo. Eu trabalho há, com certeza, mais de 6 meses na área, e eu também conheço o Go. E aí você pode estar se perguntando, por que eu tenho um nome tão grande no slide? Porque eu quero que vocês me procurem depois para a gente conversar. Ou sobre generics, ou sobre Go como um todo, então esse é meu nome, vocês podem usar o meu nome quando vocês precisarem. E por que a gente está usando as cores do McDonald's? Para vocês acordarem. É o último antes do almoço. A gente vai dividir essa palestra em alguns atos. Então eu quero fazer um combinado, que ninguém é obrigado a fazer. Eu vou voltar um passo e vamos fazer o seguinte. Toda vez que eu apresentar um ato, eu queria que, por favor, eu falasse ato, o número dele, vocês batessem em uma palma. Vamos tentar fazer isso. Ato, número e uma palma. Ato 1. Como chegamos aqui? Com muita ansiedade. É assim que a gente chegou aqui. Bem, ansiedade é um problema sério. Lidem com sua saúde mental, mas a gente vai falar de ansiedade voltada a generics. 2010, ano importante. O que aconteceu em 2010? Chute. Go virou open source. 24 horas depois que o repositório foi aberto, tinham 2 issues abertas. Ainda na mailing list. A gente precisa de exceptions. E a gente precisa de generics. Bem, estamos quase lá, né? Exceptions, conseguimos. Aí tu fala, porra, exception Go? Runtime exception, panic. Try catch, recovery. Deu errado, recupera, show. Alguém usa isso no dia a dia? Não sei, mas está atendido. Próximo. Generics. E aí? Conseguimos, né? Essa palestra podia ser mais cedo, mas ela foi 2 versões antes, então vamos pensar que vai acontecer. Bem, generics é type, check, macros, glorificado. E aí, nesse meandro entre 2014 e 2018, não aconteceu nada sobre generics, mas muita gente falou, cara, eu preciso, está fazendo falta. E aí a gente teve 22 Experience Reports sobre generics. O que é o Experience Report? É um relatório que você pode mandar oficialmente para o time do Go falando o que eu tentei fazer, por que eu não consegui fazer e o que eu tive que fazer para alcançar o que eu queria. Você formaliza, manda para eles e aí lá na wiki do próprio repositório você vai ver os reports. Não foi o suficiente. Janeiro de 2021, o dia onde o crime começou. Essa issue, adicionar generic programming usando tipos parametrizados. 450 comentários. Vocês imaginam que todo mundo gostou, né? Não, foi uma guerra de comentário. É assim que a internet funciona. Beleza, de janeiro até agosto, conseguimos. Existe. Está aqui a proposta. Quem são os autores dessa proposta? O Ian Taylor e o Robert Grisman, que é coautor da linguagem. Mas como foi unânime, vocês podem ver, 1.000 e sei quantas pessoas falaram, pô, massa. E 121 não queriam. Fonte, Reaction, é a fonte que eu tenho. Tá, beleza. A gente veio de lá, a galera pediu, alguém formalizou e a gente atendeu. Mas o que a gente fazia antes de 2021? Não tinha, né? A gente usava interface vazia, proibido, pelo amor de Deus. Já chegamos no dia que não precisa mais. A gente usava Reflection, que também é proibido, mas numa linguagem que vocês não entendem. Aquilo está escrito proibido, só que em japonês. Que é mais difícil, né? Ou a gente gerava código. Parece que era a melhor opção que a gente tinha até agora. É discutível, mas se a gente for ver como a gente lida com outros projetos, normalmente gerar código tem sido o mais usado. Ato 2. Receio. Beleza, tá lá, eu posso usar, é diferente disso.
Mas o que vai acontecer agora? E a linguagem? Começou o FUD na comunidade. Completo FUD. Esse tweet é de 2016, tá? Então, imagine quando você não tinha 2016. E basicamente o que está escrito lá é o seguinte. Olha, eu uso generics há muito tempo e eu nunca precisei. Eu não sei porque alguém vai precisar disso. Fonte, a exceção virando regra. Mas por que existe tanta preocupação sobre isso? Porque não é unânime. Se você conversar com pessoas diferentes, de linguagens diferentes, ou dentro do Go, ou dentro do seu time, algumas pessoas vão falar, não usa esse negócio, é ruim, não vai funcionar. Não é à toa. Tem muita história antes disso acontecer. O primeiro grupo é o grupo de pessoas que só usam Go, que são abençoadas, só usaram Go a vida inteira. Logo, você não vai sentir falta de uma feature que você nunca teve. Você já sabe lidar com os problemas. Então, para que eu preciso desse negócio novo? O primeiro grupo é, só usei Go, não dá para sentir falta do que não teve. O segundo grupo é o grupo que vem estudando, vendo o que as pessoas fazem sobre Go. Alguém assistiu a palestra que se chama Functional Go da .go 2015? Alguém já viu essa palestra? Nossa, várias pessoas. Eu minto bem. O Francesco Campoy, hoje em dia ele acha que ele trabalha na Apple, como se isso trouxesse relevância para a coisa. Mas o ponto é que quem assistiu pegou o final e continuou reproduzindo. E o que ele falou? Olha, tu quer fazer funcional? Ou coisas genéricas, tipo map, filter, etc.? Dá para fazer? Tá. Mas é lento, mas usa reflection. E aí qual é o statement? Dá, mas é ruim? Detalhes. E os detalhes foram indo embora com o tempo. E aí todo mundo repete, não, generics é lento, eu não vou usar esse negócio, não vai dar certo. Eu vi uma talk que o cara falou que não dá certo. E aí que tem o problema do terceiro grupo. O grupo que tem transtorno de Java pós-traumático. Como é que isso funciona? Você passa tanto tempo usando Java, que quando você vai para outro lugar, você imagina o seguinte, eu não quero viver aquilo de novo. Não. Mas vai ter generics em Go, é muito mais simples. Você já leu a proposta? Eu não quero ver. Porque triga a pessoa. Ela pensa, nossa... E não é à toa, tá? Para você ter o TJPT, é só você ter visto coisas como variância, covariância, contravariância, type erasure, unbounded wildcard instantiation. Não pode ser uma coisa simples. E se foi, tem um nome errado, né? Porque não é um nome simples. Mas aí, cara, eu não tenho a menor ideia o que são esses nomes. Isso vai ser ruim. Quando eu for usar generics em Go, isso vai ser mais difícil. Eu acho que vocês não precisam se preocupar sobre ter isso ou não ter isso. Por quê? Eu já sei, não é certo? Não, vocês não precisam se preocupar porque thanks God it's Go. Isso você não precisa se preocupar com isso mais. Nenhuma daquelas coisas vão acontecer. Eles estão muito mais ligados a uso de herança e tentar todas as features ao mesmo tempo funcionar na linguagem. Mas ainda assim, existe uma falta de confiança na maturidade da linguagem, ou das pessoas que estão na comunidade. E o que isso quer dizer? Entendi que é simples, não vai ser igual às minhas outras experiências, eu li a proposal, faz muito sentido, mas eu não sei se eu confio. Alguém vai fazer alguma besteira com isso. Não vai rolar. É melhor não usar. É o conceito que tem na internet ultimamente sobre generics. E é um problema de controle. Só que é controlar o que vai acontecer, como se fosse possível. E aí o primeiro ponto você pensa assim, como que isso vai ser usado no meu projeto? Será que eu vou conseguir ler meu projeto depois? Será que se eu sair de férias quando eu voltar, acabou? E é meio esquisito pensar que vai ter essa invasão zumbi de generics, que quando você um dia dormir, vai acordar, vai estar tudo mudado, né? Qual foi outra feature da linguagem que isso aconteceu? Tipo, o embed entrou, a concorrência de Go tem seus questionamentos sobre ela, e ninguém parou de usar. E ninguém acha que ela é horrível e acabou, não dá para usar Go. E as pessoas, elas vão abusar mesmo, se já aconteceu. Se já entrou num projeto em Go que a pessoa abusou completamente de uma feature, porque botar uma biblioteca desconhecida acho que acontece de vez em quando. Mas não sei de onde vem esse medo. Beleza, Alex. Mas eu acho que a recomendação que o time de Go deu sobre generics é muito permissiva. Se a gente pegar a regra que está lá e aplicar, eu ainda acho que vai ficar uma loucura, vai ficar uma bagunça, eu não quero. O time de Go não entende Go. O meu time entende Go.
A minha recomendação é, faz o seu guideline. E o que é o guideline? Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Qual é a razão por que eu faço isso? Puta, mas do nada, assim, como é a prioridade que eu dou para essas coisas? Como que eu vou criar? Bem, a minha sugestão é a seguinte, a primeira prioridade que você vai dar é, olha o que a sua empresa já faz, porque você não vai reinventar a roda se a sua empresa já tem um guideline construído. Minha empresa não tem um guideline construído, ela nem usa Go. Beleza, conversa com o seu time. Como a gente quer usar Go no time? A gente não tem muita certeza, então começou a conversa errado, volta. Veja o que o time de Go recomendou e faz o que eles estão recomendando. Quando vocês aprenderem e tiverem alguma divergência, anota, cria o racional, discutam, tenha motivo para fazer. Mas você não tem a menor ideia de nada e você se recusa a seguir o time de Go porque eu não quero, não aceito o time de Go falou, eu vou ver outro lugar, eu vou ver no Medium. Tá bom. No Dev2 lá alguém falou que é assim que usa generics, aí você vai, copia e é isso. Então o maior medo é esse, vai ter abuso. As pessoas vão pegar, vão usar genéricos de qualquer jeito, vai dar tudo errado. Vai dar errado se a gente usar em qualquer lugar sem necessidade, né? É o que acontece com qualquer outra feature. E a gente fica pensando assim, não, acabou o Go. Era muito bom. Para mim, Go é 17 para trás. 18 é moda jovem, é coisa de quem usa outras linguagens. Não vou fazer bashing de linguagem à toa, mas vou. Tá, beleza, isso aí, vai destruir, acabou. Go 18, para mim, não existe. Na minha empresa, a gente não atualiza. Só que agora eu tenho que fazer uma denúncia sobre fake news que estão acontecendo. Sabe que fake news é uma coisa literalmente perigosa, né? Eu não vou entrar nos meandros, tá? Fiquem tranquilos. O que é fake news? A gente espalha alguma coisa para alguém acreditar e não usar. Então, o mesmo grupo que falou que Go acabou, que depois do Go 18 em diante não é Go de verdade, eles fizeram uma corrente, estão passando para as pessoas falando sobre Go. Não é verdade. Eu recebi isso ontem e eu tenho certeza que não é verdade, eu posso provar. Galera, não vai acontecer isso, ninguém vai ser obrigado a usar o Go 2, nem o WhatsApp 2. Então, fica tranquilo, se vocês nunca mais usarem generics, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Mas isso pode parecer absurdo, porque veio no WhatsApp, alguém falou. Mas e o Go 2? Real, Go 2. Quando vai sair o Go 2? Vocês já ouviram falar em Go 2, né? Em algum momento na internet. Go 2.0, vai quebrar todas as compatibilidades, daí para frente. Vai acontecer. Então eu vim trazer uma notícia que eu acho que é exclusiva dessa GopherGo. É a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. Eu entrei em contato com o time do Go e eu tenho uma data para Go 2. Vocês estão preparados para saber quando é? Nunca. Não vai ter Go 2. A mesma pessoa, que é o Ian Taylor, ele falou, não tem nenhum plano de nada que tenha a ver com a Google, que tenha a ver com o Go 2. Não existe a ideia. Então, o que a gente está lendo na internet pode ser tipo que algum dia o versionamento vai chegar na versão 2 e tal, mas não tem o Go 2, morreu o que tinha antes, a gente aprendeu, agora a gente vai fazer certo. Essa ideia não existe. Vamos evitar o fake news. Não. Vamos de novo. Ato 3. Caralho. Ato 3, plá. Ato 3. Porra, é isso. Interfaces e generics. Uma das principais complicações que a gente vai ver quando a gente olha para generics nossa, mas como assim? A gente tem uma constraint e a gente usa generics para lá, e é muito difícil, porque tudo é interface, a interface antes fazia uma coisa, agora faz outra. Calma, a gente vai chegar lá. Um bom statement sobre isso é que a interface ela não vai eliminar código, que é uma coisa que generics faz. Ela condensa código. E tem uma confusão gigante quando você começa a olhar que você pensa, não, mas dá para fazer a mesma coisa só criando as interfaces e usando as interfaces? Sim, de forma bem restritiva. Como funcionam essas restrições? Vamos lembrar o que são constraints e interfaces. Agora, nessa nova spec de um ano atrás. Toda type constraint é uma interface. Sim, é. Mas nem toda interface é uma type constraint. Como que a gente define um dos dois? O que uma interface faz? Não vai ler a wiki e falar, não é isso que está escrito na Wikipedia. Calma. Primeiro, a interface, nesse contexto de generics, ela restringe comportamento. O que eu consigo fazer, o que eu consigo chamar, qual é a função.
Como que ela restringe? Com uma coisa chamada method set, que é o que você já está acostumado a fazer. Você declara a interface e coloca os métodos que você pode usar. Todo mundo já usava isso até a versão anterior, de 18. Só que agora a gente tem uma coisa que se chama type constraint. O que o type constraint faz? Restringe o tipo que eu posso usar. E aí a gente tem uma coisa que, por analogia, é muito parecida, que é o typeset. Tem um conjunto de tipos que você pode declarar e falar. Só funciona com esses tipos. Certo? Então vamos lá. A interface, ela só vai ser uma type constraint a partir do momento que ela declarar um typeset. O que isso quer dizer? Se você fizer a mesma coisa, uma interface com um nome, ela vazia. Se você declarou os tipos, ela é uma type constraint. E é só isso. É tão difícil quanto o que eu falei. Mas eu não tenho certeza se vocês entenderam. Essa é a minha versão da coisa. Então vamos fazer um jogo. Vai começar um jogo. As piores respostas vão ganhar a camisa da Java One. O nome do jogo é Interface ou Type Constraint. Round 1. O que é isso? Porra! Round 2. Do que a gente está falando aqui agora? Eu sou um ótimo professor, né? Round 3. O que é isso? E aí? Type Constraint ou Interface? É confuso, né? Isso é uma constraint. Pensa assim, aqui estão os comportamentos, aqui estão os tipos. Espera aí, a interface ela é uma constraint de comportamento. Isso aqui é uma constraint de tipo. Se ele tem os dois, ela é uma constraint. É que eu não falei antes, porque eu queria que vocês errassem. Agora tem um round que ele é mais fair, mas ele também não deixa de ser tricky. Final round. E N? N é o quê? É uma type constraint. Completo? É uma interface ou é uma constraint? O que é o N? Essa nova coisa que a gente tem na linguagem que substitui a interface vazia. Type constraint. Não, levanta a mão. Type constraint. Quem acha que é uma type constraint? Ficou com um pouco de vergonha. Quem acha que é uma interface? Apenas, só declara métodos. E quem acha que é uma constraint? Declara os dois ao mesmo tempo. Felizmente está todo mundo certo, porque como ela não declara nada, ela serve para qualquer um desses casos. Então ela é uma constraint que te restringe a não ter restrição nenhuma. Ato 4. Agora eu falei rapidinho, a galera pegou, né? Performance. É agora que o Zé Benchmark chora. Porque ele pensa, não é rápido, não vou usar esse negócio, não, eu vou gerar todo o meu código, eu vou ler o assembly, eu vou ver o que vai acontecer, eu vou postar no Reddit. Tudo bem, entendi. A principal pergunta sobre performance é, se eu fizer código genérico, ele vai ser mais lento que o meu código atual? Sim ou não? Vi vários seniors aqui na frente. Depende. Não, ele não vai ser mais lento, mas ele pode ser mais lento. Ele pode, a gente vai falar disso. Esse blog, ele foi feito com a melhor das intenções, esse blog post, da PlanetScale, que ele faz o seguinte, ele tem meia hora de texto, eu não sei a última vez que vocês leram 30 minutos seguidos, mas tem 30 minutos de texto técnico que fala, generics pode deixar seu código mais lento. Sério, pode mesmo? Tipo, qualquer coisa pode deixar meu código mais lento. Mas tudo bem, é ótimo esse texto. Leiam esse texto se vocês quiserem entender mais sobre as implicações e insights sobre como generics funcionam na linguagem por baixo dos panos. Mas da mesma forma que funciona a internet, alguém chega assim num grupo, qual for, numa roda de Go, e alguém fala... Roda de Go, se existe. E fala assim, olha, comecei a usar generics, tirando aquela onda do tipo, sou bleeding edge. Aí alguém, automaticamente, 17 milissegundos depois, bota esse post aqui, olha aqui, pode ficar mais lento. Mas você leu? E, na verdade, o problema desse post não é o que ele traz. O post é ótimo. Mas ele tem sido usado de contra-argumento do tipo, não usa não, cara, vai ficar mais lento o teu código. Vai. Qual foram as decisões que o time do Go teve que tomar sobre generics? Quando que ela ia ser usada, gerada, feita, criada? Por que isso? E como que a gente vai fazer? É óbvio que eu vou resumir, porque deve ter, no mínimo, meses de trabalho, mas acho que dá para ter uma ideia.
Primeira questão é quando? Quando acontece generics em Go? Durante a compilação. Tudo que você viu antes, tirando quem faz igual, tá diferente. Então, se você olhar tipo para Java, outras linguagens que tem generics, é em runtime. Ela é mais lenta mesmo. Mas aí que tá. Se a gente está fazendo isso em tempo de compilação, isso quer dizer que a minha compilação ficou mais lenta. Quanto mais lenta? Eu vou tirar o caso de quem mexe com embarcado, ou sistemas específicos, ou sistemas que têm uma necessidade de compilação mais rápida. Beleza, tem 30 milissegundos mais lento. Não dá para esperar. Melhor não usar generics. Mas vamos lá. Por que eles decidiram colocar na compilação? Eles tinham que fazer um trade-off. E agora, os sêniores da plateia vão saber o que eu estou falando. Trade-off, que é a segunda palavra depois do depende. Eles tiveram que escolher entre 3 coisas. Aonde que eu vou colocar esse tempo a mais? Na compilação. Eu vou colocar esse tempo a mais em quem programa. Tipo, beleza, faz na mão. Tipo, você não precisa que eu crie nada para você. Que era o que existia até ontem. Ou na execução. E aí o time do Go falou, eu não quero que o código rode mais lento, isso é no-go, não vai acontecer. Vale a pena botar na programação, na compilação, o que a gente consegue fazer? Bem, eles escolheram compilação, porque uma vez que está dentro do compilador, eles podem continuar otimizando o compilador e daqui a pouco essa diferença vai ficar irrisória. É só isso? Não, mas a gente não tem tempo para mais do que isso. É bom estudar. Quando eu digo procurar mais saber sobre. Senão, não, é bom estudar, não vou falar. E como que a gente faz isso? O conceito se chama monomorfismo, que eu acho que quem acompanha mais coisas tipo do mundo orientado a objetos deve estar achando super estranho, porque eu nunca vi esse nome antes, só existe polimorfismo, certo? Não, existe outra coisa do outro lado, que é literalmente ao contrário. Mas por que está monomorfismo-ish? Porque não é exatamente monomorfismo. Mas vamos entender o que é isso. A gente tem um polimorfismo, onde a gente vai escolher o dispatch durante. No monomorfismo, a gente não vai fazer um dispatch enquanto o programa está rodando. A gente vai ter as versões de todas essas funções. Vamos elucidar. Eu tenho um exemplo ótimo em Go. Eu tenho que fazer uma função nova que se chama max, porque não tem na linguagem, para saber entre 2 números qual é o maior. E aí tem lá, max de um inteiro, max de um float, max entre 2 strings, que aí tu vai arbitrar como é que você vai fazer isso. Só que com o monomorfismo, qual é a ideia? A gente vai pegar e vai criar todas essas versões e deixar disponível, você pode chamar atrás delas. É isso, monomorfismo. Como que Go faz monomorfismo? O nome da técnica de monomorfismo é stenciling. E aí você fala, eu não sei o que é stenciling. Talvez não com esse nome, mas você já foi para o colégio. Então, provavelmente, você já fez stenciling. Então, o que o time do Go faz? Ele fica rabiscando papel? Não. Eles fazem uma coisa mais sofisticada. Eles se apoiaram nessa ideia e eles fazem uma coisa que se chama de C-shape stenciling. Isso aqui é material suficiente para a gente falar de novo numa talk inteira. Mas vamos para o resumo do que é isso. Da mesma forma que a gente não pode... vamos um passo antes. De todos os tipos que eu declarei dentro da minha função genérica, a gente pode ter uma explosão de tipos e chegar, sei lá, N centenas de tipos. Se para cada uma delas eu gerar uma versão, o meu binário vai ficar gigantesco, né? Porque eu estou falando de uma função gerando para várias. Se tem centenas de funções para várias, o problema existe. E a ideia do GC Shape é o seguinte. Tem uma tipagem que se chama GC Shape, que ela é uma tipagem de tudo que é adjacente e ela vai ficar junta. Por exemplo, int, o myInt, que eu vou botar um método dentro que também é um int. Então, tudo que tem o mesmo formato em memória, não é só isso, é melhor ler. Mas tudo que tem o mesmo layout vai ficar junto e vai estar na mesma declaração. E tudo que é parecido o suficiente vai ter um dicionário junto com essa função, que você não vai ver, porque essa não está na tua interface, que vai diminuir a quantidade de funções que vão ser geradas. Então, assim, vai ter todas as funções geradas? Não. Como isso funciona? Aqui, leia. Pô, mas eu não quero ler, porque é muito difícil. Tudo bem, então confia na linguagem. Mas tem o outro espectro. Eu li e eu não... Vamos de novo. Eu li e não foi suficiente. Eu entendi tudo, mas isso não me dá insights para eu saber se o meu código é mais performático. Eu não consigo saber, olhando para o código, se ele é, mesmo tendo lido tudo. Tudo bem, isso é normal, né? Você quer saber a performance do seu programa. E você quer saber baseado na teoria. Você tem um problema. Você tem que fazer benchmark. O dado real vai te dizer se o sistema é mais lento ou mais rápido. Não o que você leu. E quando? Você leu quando? Sei lá de quando foi leu e qual fix teve depois disso. Tipo, faz o benchmark.
Aquilo é a verdade, não o que você acha que sabe. Você pode saber, mas não vai estar certo sempre. Ato 5. Boa. Guidelines. Então, como é que a gente vai usar? Vamos usar generics agora. Acabou o medo. Não existe. É só pegar e usar, não vai ficar mais lento, vai ficar tudo bem. Os 2 próximos slides não é uma opinião minha. Mas é como o time de Go chegou em conclusão de quando a gente usa generics e quando a gente não usa generics. O time do Go, e não eu, mas eu prefiro confiar mais neles do que fazer grokking na minha própria máquina, quando a gente estiver usando tipos parametrizados, a gente tem que preferir usar funções e não métodos. A gente pode falar disso bem mais devagar e ter uma talk só para isso. Vamos confiar primeiro, depois a gente discute. E a segundo método, quando usar generics? Quando a forma da tua função, ou do teu método, no caso, ela vai ter a mesma forma sempre. Não vai ter um if lá dentro, mas se for int, eu faço um negócio diferente aqui, eu confiro. Não. Se for a mesma coisa sempre, ok. Quando não usar, que é bem mais importante. Quando você chama um método, e quando o parâmetro que você está entregando, a única coisa que você quer fazer com ele é chamar uma função. Não entendi. Em vez de você tipar no teu generics que ele vai receber IOReader, o que você vai fazer com o reader? Dá read. Então você não precisa de generics. Esse é um caso. Quando a implementação para cada tipo foi diferente, é quase a negação do outro. Ou seja, você vai fazer e fala, nossa, mas não é igual. Um caso, no pacote JSON no Marshall, dependendo do tipo, ele vai mudar o flow do programa. Então não seria o caso de pegar o JSON Marshall e falar, não, bota generics aí. Não vai resolver nada. E quando a operação for diferente para cada tipo? É bem simples. E você fala, cara, é muito simples, é muito permissivo. Pode ser, mas é o que o time do Go falou. Esse é o guideline. Quer dizer que vocês têm que fazer? Não. Mas é um ótimo guia. Um guideline não é uma regra. Um guideline é um guia. Eu não sei para onde ir, olha para isso. Eu já sei para onde ir, por que você está olhando para isso? Vai fazer outra coisa. É tipo isso. Regra geral de generics, evitar boilerplate. Nossa, é o 50º tipo que eu estou escrevendo Max, porque agora eu preciso fazer isso de novo. Tu faz uma versão genérica, você tem um Max e você pode usar para sempre. Boilerplate, é isso. Quer usar generics para evitar boilerplate. Então, como é que a gente pensa Go para outras linguagens? Quando a gente está usando Go, a gente quer se concentrar em fazer o programa, criar as funções, concrete first, vamos rodar, entrega, vamos embora. A gente não quer ficar pensando junto, num chá, qual será a melhor abstração desse tipo? Como eu garanto na tipagem que isso não vai funcionar? Bicho, entrega, pelo amor de Deus. Faz o código concreto. Go é simples primeiro, abstrato quando você descobrir que a abstração existe. Não inventa abstração, seria a minha regra. Então, assim, o simples, estou fazendo de novo igual, isso é um incômodo? Não, tá ok, continua. Está muito incômodo, acho que é melhor usar generics. E não tipo, boa, meu projeto vai começar, tem 2 usuários, não precisa de paginação, mas eu vou fazer com generics. Tá. Cuidado. Então, com essas aplicações comuns de generics, vocês vão reconhecer várias. Vocês já tentaram fazer um set em Go? E com esquisito, acho que é a melhor palavra, não ter o set disponível? Tem razões para isso, tá? Quem leu todos os materiais de Go do universo. Claro que tem razões para isso. Mas o ponto é, quão cringe é a gente ter que criar um mapa, falar que ele aponta para uma struct que não gasta memória, blá, blá, para fazer um set. Você fala, não, mas é tranquilo, tem uma linha ali, qualquer um que já fez isso na segunda vez vai entender. Fair enough. Como é que a gente faz o intersection entre esses 2 mapas? Alguém sabe de cabeça já? Não é óbvio, né? Não estou falando quem fez HackerRank semana passada. Dia a dia. O que mais ou menos que passa na tua cabeça? Tu vai criar um set, ele vai receber os valores da interseção. Você vai iterar sobre os elementos do set original. Você vai ver se um está contido no outro, qualquer tipo de comparação. E você vai dar um append nesse set, que é o resultado, e vai devolver. Faz sentido o algoritmo. Mas meu pode ser mais otimizado. Ok. Mas isso é o mínimo. Você vai conseguir fazer uma interseção assim. Apesar da gente não conseguir, a maioria, fazer essa intersection na cabeça com esses 2 mapas esquisitos, que se chamam set, como seria um set se a gente estivesse usando generics? A gente vai declarar a função que é
de um set, eu quero fazer a interseção em outro, e qual é a saída? O set da interseção. Vou criar esse set, que é o meu resultado. Vou iterar nos membros de um set. Ah, podia ter escrito elements. Podia. Vou ver se um está contido no outro. Vou adicionar todos os resultados que contém. E vou retornar. Parece muito louco, né, quando a gente está falando para Go. Mas qualquer linguagem do planeta Terra que é usada em produção, já tem isso. Então, tipo assim, não, mas as pessoas não vão entender. Claro que vão, só vocês que não estavam entendendo ainda. É basicamente isso. Não é, nossa, Go. Tá tudo bem. As pessoas vão entender esse código, elas estão acostumadas com isso. Mas o código vai ficar mais abstrato. Vai. Mas não é à toa, é de propósito. Você quer ter uma coisa abstrata para usar. Se você não precisa, você não usa. Mas aí, não vou falar qual é a comunidade. Vocês vão pensar. Qual é a comunidade que pensa assim, mas não tem uma libzinha que eu posso fazer isso, eu não precisar escrever? Eu não vou falar qual é. Fica aí no pecado capital de vocês. E aí, a libzinha para fazer? Tem algumas, tem bastante coisa sobre isso. Mas a que tem se destacado, isso não é um conselho, a que tem se destacado, é de uma pessoa, eu acho que deve ser uma pessoa, que se chama Sember, e é uma cópia do Lodash para Go. Ela se chama Low. E que é bem legal, porque se é Low, que dependendo da fonte que você usa, parece que é I.O. Mas assim, escolhas, né? Tá, como é que a gente usaria ela para um caso simples? Imagina que a gente tem uma lista, ou slice, para quem é ferrenho Go. A gente tem um slice ali que tem 5 elementos. 5 não, tem 4 elementos. Tiraram um já. Vamos fazer uma função, que é aquela que ninguém nunca ouviu falar, que é tipo saber se o número é par. E aí, beleza, essa função existe, isEven. E aí eu faço low filter. Igual a tudo que existe no universo, literalmente, não tem diferença nenhuma. Eu estou pedindo para vocês usarem low? Não. Mas você precisa fazer um filtro agora, rápido. Eu quero entregar isso agora e depois eu posso voltar lá e tirar isso e fazer o meu código 100% otimizado. Dá para fazer. Dá para fazer. Agora, você vai evitar só porque você não quer... não quero dependência no meu projeto. Ok, é um for com if dentro. Sim, eu sei que vocês são geniais, mas às vezes não. Só que tem muito mais. Quando a gente pensa num filtro, um for, um if dentro, qual é a condição, devolve, a maioria das pessoas faz isso sem pensar. Mas todo mundo sabe de cabeça fazer todas essas coisas? De maneira genérica? Eu acho que não. Então a gente tem na Low, por exemplo, essa multitude de coisas e muito mais. E no caso da Low especificamente, tem muito mais coisa que não vale a pena usar. Tem tipo try-catch, esse negócio nada a ver assim. Mas, de novo, o guideline do teu time vai dizer o que a gente quer usar. E aí vocês chegam numa conclusão. Mas sim, existe a libzinha, assim, que é a libzinha. Então você vai estar pensando, puta, velho, mas é muita diferença. Mesmo assim, eu entendi, não vai quebrar nada e tal, mas isso é Go Away. Quem já ouviu falar em Go Away? E quem consegue falar o que é Go Away? Pois é, não está escrito em lugar nenhum. Go Away é folclore. Mas isso é Go idiomático? Boa discussão. Eu quero terminar de falar outra coisa. Go Away é folclore. Quando alguém te fala assim, não faz isso porque é Go Away, isso quer dizer, nas entrelinhas não é assim que eu gosto. Ou, meus amigos não fazem assim, isso é Go Away. Não, mas eu li o Effective Go e está dizendo para não usar. Ok, aquilo não é Go Away, aquilo é do Effective Go. Go Away é folclore. Se eu te pergunto, código idiomático de 2015 é código idiomático em 2017? Já tem diferença. Já tem diferença que as pessoas vêm fazendo. Código idiomático em 2020, lá, que estava todo mundo dodói dentro de casa. Tu acha que as pessoas estavam fazendo código normal? Não estavam. Se eu te perguntar em 2030 o que é código idiomático, tu acha que a pessoa que comitou o Go em 2010 e no final elas estão fazendo o mesmo código? Não existe isso. A stdlib é a prova de que Go Away é tipo, nossa, que legal o gatekeeping que eu vou fazer com quem não faz o que eu gosto. Porque é totalmente diferente, dependendo dos momentos do código e dos commits. Vocês precisam concordar comigo? Claro que não. Eu não quero usar coisas que não estão na stdlib, mas eu achei legal isso nessa ideia. Como é que eu tenho essas garantias de que outra coisa não vai quebrar meu projeto? Usa stdlib. Na stdlib a gente já tem as constraints estritas lá, tipo, se é ordenável, se elas são comparáveis, o que são números e coisas parecidas. Você quer lidar com slices? Já tem
slices no pacote experimental. E maps, a mesma coisa. Por exemplo, quero fazer um binary search. Está pronto, não precisa fazer de novo. Eu sei que você sabe fazer. Acalma, HackerRank. Pode chamar, vai dar tudo certo. E nos maps, mesma coisa. No pacote experimental vai ter map. E aí você pode ter todas essas coisas super esquisitas que ninguém precisa, né? Valores, a chave do map. Pronto. Mantido por quem mantém o time. Ah, mas é experimental. O que é o pacote experimental na linguagem? Eu não sei se eu quero botar nesse cdlib. Mas com certeza a gente vai manter. Quando a gente não manter mais, a gente vai avisar. Já aconteceu com alguns pacotes. E avisa bem antes. Tá, como é que eu uso o cdlib para tirar... Não, antes, né? Cringe. Como que eu faço para tirar a posição 1 e 3 de um slice dentro de Go? Você vai em cheat sheet, slices em Go, aí tu acha, copia e cola. Ou para quem está fazendo todo dia, vai conseguir chegar nessa mesma conclusão. Mas se você usar o pacote que o time mantém, você vai fazer uma coisa super esquisita, que é falar assim, delete, e passar as posições. Estranho. Não sei se eu gostei. Então, vamos pensar no futuro, fazer futurologia. O que é melhor? Na esquerda, o tipo parametrizável, ou 70 trilhões de versões da mesma coisa escrita no teu código? É de se pensar. Não tem certo e errado, tá? É bem discutível. Só não discuta isso comigo, porque eu já tenho uma opinião mais forte. É isso. Você quer usar um sync pool e ficar falando, interface vazia, fica mais lento, pô, tal. Min, max, uau. Então é isso. Não existe Go idiomático, mas bem-vindo ao Go idiomático. Porque ele vai continuar mudando. É um conceito vivo. Quem vai manter isso são os grandes projetos, a comunidade, a discussão que você vai trazer para o seu time, levando lá para fora. Continuar discutindo vai dizer o que é e o que não é idiomático. Só você pensar em várias outras linguagens, por quantos processos elas passaram e onde elas estão agora. Era moda COO, agora é moda funcional, não sei o que vai acontecer amanhã. Mas é isso. O idiomático não é tipo, perguntei para meu amigo, ele está 10 anos com Go, o que ele falou está certo. Tem a versão dele. Ato final. Foi muito rápido, vou dar uma chance para vocês, porque é o último. Ato final. E agora, o que eu faço? Eu preciso mudar minha codebase imediatamente. Não, você não precisa. Você não precisa fazer nada. Primeiro, você tem que ser intencional na sua escolha. Então, você não tem que fazer nada que você não precisa fazer ou não tem motivação para fazer. Se você trocou por trocar, já está quebrando aí uma ideia de fazer coisas com motivo, né? Está trocando código para ver se funciona. Faz no GitHub lá, não precisa fazer no mundo real. Quer testar, faz sozinho. Então, quando que eu tenho que alterar se não e não precisa fazer? Quando você tiver um motivo para fazer. O meu projeto tem paginação, eu tenho pessoa e tenho produto, fiz 2 versões diferentes. Está dando trabalho? Não. Precisa trocar? Vocês que sabem. Vocês vão ter mais 10 tipos ou acabou, o produto é esse? Trade-off. Se você não tem um motivo para fazer, eu não trocaria. Tanto que quase nenhum projeto que eu uso tem. Isso eu falei. Essa é aquela do me segura, chegou a generics, né? Quando eu ver a interface vazia no código, eu tenho que trocar tudo para N, hoje. Baixar o repositório, fazer lá um sed e trocar. Toda vez que a interface vazia, bota N. Você pode, não vai quebrar nada, mas, de novo, você vai fazer um commit de 7.000 linhas, porque sim, tipo, pensa no que você está fazendo. E o que quer dizer eu penso no que você está fazendo? Qual é a motivação? Seja intencional. Mas, sim, seria bom. Porque se o teu código já usa generics, manter a interface vazia na codebase, está falando que tem um negócio legado lá que você não quer mexer. Então, se um dia você quiser trocar, pelo menos você vai ficar 18 em diante. Mas pode ser que o meu código seja retrocompatível e tal. Não, não tinha generics antes. Você chegou no 18, já era. A interface vazia não serve para nada. É seguro já generics em produção? Não. Nada é seguro em produção. Mas tem uma feature nova de embed e tal, routine, vou botar em produção. É seguro? Não, não é seguro. Produção não é seguro, produção é produção. Agora, se você fizer a sua análise de risco e quiser introduzir porque você precisa, aí vai ter o risco que você comprou, mas nada é seguro só porque é. Mas não é porque não é seguro que seu programa vai parar de funcionar em produção. Não tem nenhum relato disso. Tem quando estava em alfa, tem quando estava as branches abertas ainda, que eles testavam coisas e falavam, isso aqui não funciona. Mas hoje, a gente basicamente não tem nenhum relato que meu programa crashou porque usou generics. Se você vê isso, tia Lourdes.
É backward compatible, ou seja, se eu for do Go 20 para o 18, vai continuar funcionando, como é que vai ser isso? Ou então vai quebrar lá para frente, no 22 vão trocar tudo. É compatível mais ou menos. Porque qual é a regra para não ser compatível hoje em dia? Se a gente tiver um problema de segurança, vai trocar, pronto, acabou. E graças a Deus que vai trocar, né? Porque é um problema de segurança. Vai deixar o código mais complexo? Sim, código é abstrato. Ele vai ficar mais complexo, mas você tem que ver o trade-off que você está fazendo. Sempre que um código se repetiu, tem que fazer uma versão genérica? Não. A regra é sua. Quando que você vai usar genéricos? A minha eu usei umas 3 vezes, com tipos diferentes. Eu vou chegar no quarto, eu penso, você vai continuar crescendo? Vai. Aí eu criei a versão genérica. Ah, mas eu quero fazer com o primeiro tipo. Ok, não é meu projeto. O ponto é, você sabe se ele vai continuar precisando desses tipos? Se vai, você fez a escolha, você fez o trade-off, você vai lá e usa. O resumo dessas perguntas, se você pensar, seja uma pessoa de engenharia, não uma pessoa programadora. Não traduza o que alguém fala para código. Faça escolhas intencionais, tenha motivação para trocar as coisas. Isso serve não para genéricos, tá? Serve para tudo. Mas para genéricos, basicamente, faça engenharia. É isso, galera.